Graças a Deus. Pode se assentar, irmão, fica à vontade. Os músicos também podem ficar à vontade. E Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar. Isso, a tela já está aqui, ó. Inclusive já mandei para você, né, durante a madrugada desse sábado para domingo, o culto do milagre, milagre na minha saúde. Então, hoje nós vamos conversar a respeito de semana passada nós conversamos sobre o quê? Qual foi o tema? O milagre começa na minha vida. Muito bem, parabéns. É exatamente isso daí. Hoje a conversa é o milagre na minha saúde. Milagre na minha saúde. Então, quero incentivar você. Pastor, eu vou compartilhar a mensagem, eu vou compartilhar a foto, eu vou marcar, eu vou passar o texto para o pessoal poder olhar e ser abençoado. Se você vai, faz isso. Faz a sua foto. Faz aí a sua marcação no Instagram. Isso, o Rogério já está fazendo. De manhã, a hora que eu conversei com o pessoal foi fazendo, vários fizeram tal, já postaram, já. Eu acho importante, por quê? Porque a gente usa a rede social para alcançar pessoas. A rede social é uma bênção e pode ser usada das mais variadas formas. Entre elas, dessa forma. Dizendo assim, olha, domingo, eu estou no templo, orando e buscando a face de Deus para a minha vida e para a vida das demais pessoas que estão à minha volta. E aquele seu amigo, aquele seu familiar, aquele seu conhecido, aquele seu colega de trabalho, vai olhar. As pessoas, elas olham. Elas nos acompanham muito mais do que nós pensamos. Pode saber disso. A pessoa vai olhar e aí ela vai dizer assim, ó, ela vai pensar. Talvez ela nem diga, mas ela vai pensar. Bom, se eu precisar de alguma ajuda, eu sei com quem falar. E aí é durante a semana. Durante a semana, a pessoa, na hora do aperto, ela vai procurar você. Foi assim, aconteceu assim há pouco tempo atrás. Eu não lembro, um dos irmãos compartilhou. Eu repostei a marcação que me foi feita. Aí alguém me procurou dizendo, olha, pastor, tal, o senhor postou tal assunto, tal. E eu vi que outras pessoas também compartilharam, e aí a gente conversou, pude ajudar, pude orar, temos ajudado famílias desse jeito, tá? Então, esse é um jeito. Fala comigo assim, ó, esse é um jeito. Deu certo aí, Rose? Isso, pronto. Então, esse é um. Há outros jeitos, outras formas. Essa é uma forma, tá? Então, vamos orar e pedir para Deus nos abençoar e dar graça para nós fazermos uma reflexão proveitosa nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos mais uma vez. Agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã que está aqui conosco, que o Senhor fale conosco. Eu quero ser apenas a ferramenta usada por Ti. Sei que o Senhor tem muita coisa boa para falar conosco, porque de manhã, nos 2 cultos, não foi diferente. Logo, nesse terceiro culto, a palavra vai chegar ao nosso coração e vai produzir em nós mudança. E por conta disso, eu estou desde já te agradecendo e pedindo a Ti, ó Deus, usa a minha vida para a glória do Teu nome. Diga amém, diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Costumeiramente, vocês estão acostumados, né? À noite, no culto da noite, o Celcinho tocando bateria, a Gleiciane, se não está ministrando, está ali do lado auxiliando. Final de semana prolongado, aproveitaram, dar um passeio, foram passear, estão descansando um pouco. A Márcia, o Celso está junto, o Vitor, a Vitória, está tudo bem, estão descansando e glória a Deus por isso, viu? Sobrou um tempinho lá, sobrou uma graninha, deu uma brechazinha, se aproveita e vai. E descanse também. Aproveita descansar. Não precisa ser o mês inteiro, né? Porque depois vai ter que passar o ano que vem inteiro pagando conta do mês. Mas tira uma semana
tira alguns dias, aproveita. O Rogério com a família esses dias estava também descansando. Eu acho importante, acho necessário. E cada um dentro da sua realidade. Se dá para ir para Disney, irmão, vai para Disney. E se couber eu na mala, lá na bagagem, pode me levar que eu não vou achar ruim não. Mas se não dá para ir para Disney, vai para qualquer outro lugar, independente do lugar. O importante é dar uma descansada, tá bom? Então só estou dando uma palavra, tanto em relação aos irmãos que não estão conosco hoje aqui, mas a título de incentivar você. Incentivar, vai, se programa e faz esse passeio. É importante, e essa é a época dos passeios, tá bom? Marcos 5, 25, você já encontrou? Não, né? Porque eu não tinha falado. Mas está ali no texto, não está? Não, não está. Está na outra tela. Então, Marcos 5, 25. Abre a sua Bíblia e nós vamos ler para depois conversar. Estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos. Gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas, conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Naquele instante, se lhe estancou a hemorragia. A mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu, falou, perguntou: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe, vês, a multidão te comprime de todos os lados. Perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, estejas liberta deste teu sofrimento. Glória a Deus por isso. Aí, quem está lá? O Lucas. Aí o Lucas já sabe qual é o procedimento. O arquivo aberto, a gente vai conversando aqui a partir do arquivo. Vamos fazer uma introdução aqui, uma conversa para entender um pouco. Jesus conversa com o Jairo. O Jairo vai procurar Jesus. E o Jairo fala com Jesus: olha, a minha filha está doente. A minha filha não está bem. Tem como ir na minha casa e fazer algo pela minha filha? E Jesus, conversando com o Jairo, ele falou: ô Jairo, eu estou de boa, não estou fazendo nada. Estou tranquilo aqui, não estou com nenhum compromisso inadiável. Então dá para a gente ir sim, vamos embora. E eles estavam seguindo a viagem. Jesus, Jairo, os discípulos, a multidão, eles estão caminhando em direção à casa do Jairo, que tinha ali uma criança, 12 anos, doente, quase morrendo. Nesse meio tempo, aparece uma mulher. A mulher, a Bíblia não fala o nome dela. Essa mulher, ela sofria há 12 anos. 12 anos sofrendo com hemorragia. Saía sangue do ouvido, saía sangue do nariz, saía sangue da boca, saía sangue das partes íntimas. Ela era uma mulher que sofria terrivelmente com essa hemorragia. E a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Então ela ouviu falar. O que ela ouviu falar, pastor? Provavelmente ela ouviu dizer assim: olha,
Você sabe aquele tal de Jesus, o Messias, o enviado, o ungido, sabe? O mestre. Então, ele tá passando na região tal. E dentro do coração dela, fervilhou algo assim diferente, porque ela logo identificou: esse Jesus é aquele que deu vista para o cego, esse Jesus é aquele que fez o paralítico andar, esse Jesus é aquele que fez aquela pessoa que tinha a mão ressequida, aquela mão atrofiada, a restauração da mão daquela pessoa. Esse Jesus é aquele que libertou aquela pessoa, aquele jovem que ficava endemoniado, e ele era lançado no fogo e na água com a intenção de morrer. O demônio queria matar aquele jovem. É esse Jesus. Ele fez tanta coisa por tanta gente já. E eu aqui padecendo essa dificuldade, eu vou fazer o seguinte: eu vou até o encontro dele para que a minha história possa também ser mudada. O impeditivo, ou a dificuldade ali era a seguinte: ela tinha hemorragia. Logo, tendo hemorragia, ela não podia estar no meio do povo. Levítico 15, do 25 ao 27, vai falar um pouco disso. A pessoa considerada impura, inclusive as mulheres, quando elas estavam no tempo da menstruação, elas tinham que ficar resguardadas em suas casas, elas não podiam se envolver, se aproximar com pessoas, elas eram consideradas impuras. Agora, imagina alguém que está correndo sangue pelo nariz, pela boca, pelo ouvido e pelas partes íntimas e assim por diante. Ela não podia sair, ela não podia se mover, se envolver com as pessoas de maneira alguma. Mas ela, dentro do coração, ela tem um sentimento: eu preciso tomar uma decisão. Ou eu respeito a religião que diz que eu tenho que ficar aqui na minha casa esperando essa dificuldade passar para poder voltar novamente ao convívio dos demais, ou eu vou ao encontro daquele que está acima da religião e que pode mudar a história da minha vida. Ela tinha que fazer uma escolha, igual você hoje. Você tinha escolhas a fazer. Ficava em casa, ia para algum outro lugar, ou vinha para o templo ouvir o que Deus tem para falar com você. E você escolheu vir para o templo ouvir o que Deus tem para falar com você. Às vezes nós temos que tomar decisões. Essa mulher, ela toma a decisão de ir até Jesus. Ela vence a multidão e ali ela toca na roupa de Jesus. No coração dela, assim, não preciso conversar, não preciso receber um abraço de Jesus, não preciso de muita coisa, não. Se eu conseguir tocar na roupa de Jesus, já vai bastar. A minha resposta, o meu milagre já vai acontecer. E assim, do jeito que ela acredita, acontece. E quando ela toca em Jesus, ela, por causa da fé que ela havia manifestado, ela recebe a cura. Só que ao mesmo tempo que ela recebe a cura, Jesus logo ele para e ele fala assim: pera lá, pessoal, pera lá, calma, vamos devagar. Alguém tocou em minha vida. Alguém tocou em mim. Os discípulos, eles falam: não, mas normal. Estamos no meio de tanta gente aqui. A multidão está apertando o Senhor. Não tem como não ser tocado. Ele fala: não. Eu sei diferenciar quando é a multidão que está me tocando de forma despretensiosa e quando é uma pessoa me tocando de forma a buscar algo diferente. Eu recebi um toque diferente. Eu recebi um toque que vai muito além do toque da multidão. E ali a gente vai poder pensar um pouco na atitude dessa mulher. Uma coisa importante que eu acho pontuar nesse momento aqui: Jesus estava indo onde? Jesus estava indo onde?
na casa de Jairo. Mas antes de chegar na casa de Jairo, ele interrompe o projeto chamado Filha de Jairo, para atender aquela mulher que nós não sabemos o nome dela. Vou fechar o parênteses aqui, deixando para você essa palavra vinda de Deus para encher seu coração de confiança. Jesus interrompeu um projeto para executar o outro projeto, mas os dois projetos foram executados. Vou dizer de novo, se agarra aí. Jesus interrompeu um projeto para executar outro projeto, porém os dois projetos foram executados. Então, isso estamos falando de tempo. De tempo. Não fica preocupado com o tempo, porque quem tem o controle do tempo na mão, ele sabe exatamente o que você precisa hoje, mas o que você precisa para amanhã. Então, as coisas elas vão andar dentro da normalidade estabelecida pelo próprio Deus. Vamos para o texto agora? Organizar essa conversa? A Bíblia fala que a mulher foi curada. Ótimo, maravilha. Então vamos ver o que nós podemos aprender. O tema de hoje é o milagre da minha saúde. Quando Deus toca na minha vida, quando Deus muda a minha história, e Jesus toca no corpo, toca na alma e toca no espírito. Então vamos aprender com essa mulher. Deixa só eu me organizar aqui, que a partir de agora eu sigo a viagem aqui. Lucas? Não, o arquivo, isso. Pronto, olha lá. Vou ler com você a introdução. Já conversamos sobre a introdução, mas eu vou fazer com você a leitura, tá? No meio da multidão que apertava Jesus, havia uma mulher anônima. Como era o nome dela? Não menciona na Bíblia. Ela tinha nome, mas nós não sabemos o nome dela. Então o nome dela não era anônima. Nós não sabemos o nome dela, ok? Ela era frágil e era considerada impura, de acordo com Levítico, por conta do fluxo de sangue que fazia já 12 anos estava correndo pelo corpo dela. Ela não podia entrar no templo, ninguém podia tocar nela, ela vivia isolada socialmente falando. Além da dor física, havia a dor emocional. Era uma mulher que estava tendo que lutar com essa situação emocionalmente falando. Imagina a vontade dela de ir na governador da cidade, lá do lugar, numa loja Xing Ling. Ela estava doida para ir comprar bijuteria, doida para ir comprar Tupperware, doida para ir gastar, mas ela não podia sair de casa. Então, emocionalmente, socialmente falando, ela estava isolada. Além da dor física, havia a dor emocional, espiritual, financeira. Ela gastou tudo que tinha com os médicos. Quando ouviu falar de Jesus, algo despertou dentro dela. Ela creu que se apenas tocasse na orla, na roupa, na barra da roupa de Jesus, ela seria curada. Essa foi a fé dela. E ela assim o fez. Assim aconteceu. O milagre na saúde dela começou com um ato de fé que rompeu barreiras. Pronto. Essa é a nossa introdução. O milagre na vida daquela mulher começou com um ato de fé, quando ela toma a decisão de romper barreiras. Aí nós vamos então para o primeiro ponto. Você gosta de anotar? Aproveita e anota. Primeiro ponto para nós pensarmos juntos. O milagre começa quando reconheço minhas limitações e busco Jesus. Então, o milagre começa quando reconheço minhas limitações e busco Jesus. Todos nós temos uma limitação. Todos nós sabemos até onde podemos ir. Nós temos condições econômicas, cada um tem a sua condição e sabe até onde vai o seu limite econômico e financeiro. Nós temos condições físicas, cada um sabe até onde vai a sua condição física. Nós temos condições emocionais e cada um sabe até onde vai o seu emocional. O seu emocional.
por exemplo, há um tempo atrás, quando meu pai ainda estava vivo, ele não estava legal, ele não estava bem. Na ocasião eu morava do lado da casa dele, lá no São Dimas, e eu já tinha ajudado ele na casa dele, porque ele tinha posto um pouco de sangue para fora, pela boca, e só que eu não me sentia à vontade de deixar ele lá. Aí eu falei para ele, eu ficar ali não ia dar certo, então eu falei com ele: pai, vamos ali, o senhor dorme na minha casa, se precisar de qualquer coisa, eu vou estar pronto para ajudar o senhor. E foi questão dele deitar para descansar. 15 minutos eu ouvi meu pai. Quando eu tenho algo a resolver, eu acordo rapidamente. Eu tinha acabado de deitar, já deitei, já acordei, e ele estava para pôr sangue para fora. Vomitou muito sangue, mas muito no lugar onde ele estava deitado. Havia estourado uma úlcera e põe muito sangue. Eu chamei a Márcia: Márcia, me ajude, que eu estou precisando de ajuda aqui. Mantive meu pai sentado, para não ter perigo dele afogar, e nesse meio tempo a Márcia saiu do quarto para ir. Quando ela sai do quarto e ela se depara com meu pai sentado, onde ele estava, na cama que tinha sido arrumada para ele ali, e eu ali segurando ele, e aquele volume gigante de sangue, na hora ela não me ajudou com nada. Na hora ela falou: pastor, eu preciso ir no banheiro. Soltou o intestino dela, e ela foi para o banheiro. Depois ela me ajudou fazendo a ligação, pedindo socorro, né, por SAMU. Às vezes a nossa limitação ela vai até um certo ponto. Para ajudar pessoas, nós temos aqui pessoas que são da área da saúde e sabem como que funciona, né? Tem gente que não pode ver sangue que desmaia. Tem gente que não pode, conforme o que a pessoa... Então, nós temos limitações. E nós temos que saber a nossa limitação intelectual. O fato o primeiro ponto fala assim, reconheça as suas limitações. Tem situação que nós conseguimos fazer sozinhos, mas tem situação que nós precisamos da ajuda de alguém. Tem situação que nós precisamos da ajuda de mais de uma pessoa, mas existem situações que não tem o que nós consigamos fazer, mesmo que estejamos sendo ajudados por uma série de pessoas, um grupo de pessoas. Essa mulher, o que ela podia fazer, ela tentou fazer, ela tentou resolver. Essa mulher simplesmente, a Bíblia diz até que ela gastou muito dinheiro, o que ela tinha, e não resolveu. Pelo contrário, ela ficou ainda pior, tá? Ela ficou ainda pior. Então, vamos lá, deixa eu pontuar os versículos aqui. Salmo 121, verso 1 e verso 2. Salmo 121, verso 1 e verso 2. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Jeremias 33, 6. Eu lhe trarei restauração e cura. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, cansados. Salmo 103, verso 2 e 3. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, o primeiro ponto fala para nós assim, saiba entender que você não vai conseguir fazer tudo. Fala para quem está pertinho de você assim, entenda uma coisa: você não vai conseguir fazer tudo sozinho. E isso é normal. Irmão, é importante a gente entender.
Às vezes a pessoa ela quer resolver, ela quer fazer. Não, eu não vou pedir, eu não vou buscar, eu vou do meu jeitinho aqui. Aprendamos com essa mulher. Essa mulher, 12 anos sofrendo. 12 anos sofrendo. Até que ela ouve falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, ela vai até Jesus. O que eu podia fazer, eu fiz. Daqui para frente, eu preciso da ajuda de Jesus. Isso é legal a gente entender. Em qualquer área, que nós não estamos falando só da cura divina. Ela precisava da cura divina. Mas tem pessoa que precisa de um milagre dentro do casamento. Dentro do casamento, o que você puder fazer, faça. Mas tem coisa que você vai precisar que Jesus faça por você. Na vida profissional, o que você pode fazer, faça. Mas tem coisa que você vai precisar que Jesus faça. Em cada área da nossa vida. E isso é importante nós entendermos e aceitarmos. Tem gente que não aceita. Tem gente que luta com a situação. Irmão, entenda. Vamos ler o que está na tela aqui. A mulher já tinha tentado tudo. Médicos, tratamento, recursos humanos. Nada resolveu. O milagre começou quando ela reconheceu que somente Jesus poderia ajudá-la. Então o milagre começa aí. Opa, pera lá, eu vou para o templo hoje, eu vou entregar a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos para Deus, porque eu sei que Deus pode me ajudar. O milagre começa quando eu reconheço que não consigo sozinho. O milagre começa aí. Eu não consigo sozinho. Falamos disso a semana passada. A fé verdadeira nasce da humildade. Nós reconhecermos. Eu preciso da ajuda. Eu preciso que Jesus faça algo na minha vida. Eu preciso que Jesus mude. Eu preciso que Jesus... Tem uma canção que fala, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Quer dizer, mexer com a estrutura é verdadeiramente abalar o alicerce que foi levantado e muitas vezes precisa ser corrigido. Mexer com a estrutura é isso. É a pessoa conseguir entender. Eu preciso que a minha estrutura seja movimentada. Jesus é a fonte da cura física, emocional e sentimental. Primeiro ponto para nós pensarmos: o milagre começa quando eu reconheço as minhas limitações. Começa por aí o milagre. Vamos para a tela número 2. O Lucas, me ajude, porque aqui já não está indo. Isso. O milagre acontece quando rompo as barreiras para me aproximar de Jesus. O milagre acontece quando rompo as barreiras para me aproximar de Jesus. E nós precisamos aprender a romper barreiras. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 4:8: aproximai-vos de Deus, Ele se aproximará de vós. Mateus 9:29 diz: seja feito conforme a tua fé. Salmos 34:18: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. As barreiras, elas precisam ser rompidas. E existem várias barreiras. Uma das barreiras que é muito, como que eu diria, observada, é a barreira social. Eu não posso me envolver com os crentes, não gosto de crente. Aquela barreira que às vezes foi levantada de uma maneira tão fora de um contexto. Às vezes a pessoa tem um nome, às vezes a pessoa tem um sobrenome, às vezes a pessoa tem um status e ela não quer. Para ela, de repente, aquilo ali é se humilhar, é se envergonhar, quando ela entrega a vida dela para Jesus. A barreira da religião. Comentei de manhã com os irmãos.
Falei, eu nasci e cresci no catolicismo. Vou falar do catolicismo, respeito fé, não tenho problema com a fé de ninguém, não ataco a fé de ninguém, não tenho, pelo contrário, eu respeito e ensino a respeitar a fé das pessoas. Isso não quer dizer que eu concorde, mas eu respeito. Eu nasci e cresci no catolicismo. Quem ajudava minha mãe nas rezas era eu. A minha mãe era responsável pelo quarteirão. Quem já foi do catolicismo sabe como funciona. Era ela a responsável pelo quarteirão. Então, eu ia com ela, fazia a reza, fazia a novena, bandeira do divino, tudo o que tinha, era eu que estava ajudando minha mãe. Até o dia que eu fui para a igreja do Evangelho Quadrangular no bairro São Dimas, Barão do Piracicamirim, número 380, 16 de outubro de 1998. Aquele dia eu estava precisando que alguma coisa acontecesse na minha vida. E eu fui, já falei para você, pedi para Jesus trazer minha irmã naquele dia, e Jesus trouxe, eu não sabia que era dia de culto, ele trouxe, e eu fui com ela para o templo. Ali o pastor pregou naquele dia, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí ele falou da importância do pastor e da importância da ovelha entender que ela precisa da ajuda. Tem ovelha aqui? É isso. Ovelha entende que precisa de ajuda. Ovelha entende. Ovelha não tem dificuldade. Ovelha não tem problema com receber ajuda. Então eu fui ouvir, eu entendi. Era uma quarta. Sexta-feira, culto de oração. Fui para o culto de oração. Aí no domingo, todo domingo, 6 da manhã eu levantava, 6h30 começava a missa no Lar dos Velhinhos. E eu ia com a minha mãe na missa no Lar dos Velhinhos. Todo domingo, 6h30. Ela veio me chamar. Eu costumava levantar, mas esse dia ela veio me chamar. Ela mexeu comigo dizendo, Nenê, eu não sei por que Nenê, eu acho que esse rostinho de Nenê que eu tenho aqui só pode ser, Nenê, vamos na missa? Falei, mãe, eu não vou na missa. Mas por que não vai na missa? Porque eu não vou, eu fui na igreja quarta e eu vou rever algumas coisas. Ela falou, agora você não vai na missa mais? Aí ela foi embora. Aí tem até um dos meus irmãos que gosta de causar. Agora você vai abandonar a fé, a religião da mãe, vai abandonar a mãe. Falei, não, eu não vou abandonar a minha mãe. Pelo contrário. Só que o meu entendimento ele foi aberto. Ele foi aberto para uma questão que até então não havia sido aberta. Vou continuar cuidando da mãe, com a mãe ajudando, tanto que até hoje, 3 dias na semana eu estou lá com a minha mãe, que está acamada há 2 anos e meio, e um dia na semana minha esposa Márcia, ela está lá, todo domingo de manhã ela está lá, cuidando da minha mãe. Até hoje, não abandonei, pelo contrário, continuo junto. Só que a fé, ela foi mudada. Então, a barreira da fé, da religião, precisa ser rompida. Comentei outro dia, vou comentar de novo. Tem uma amiga, eu trabalhei junto com essa amiga, falava de Jesus para a amiga, ela aceitou Jesus, ela recebeu a oração, tudo como tem que ser. Só que daí ela falou para mim assim, Marcão, mas eu virar crente eu não posso virar. Mas por que você não pode virar crente? O que está acontecendo? Ela falou, minha avózinha, estava bem doente, bem velhinha, bem doente, e na cama, deitada, ela pediu a minha mão. Filha, dá a mão para a avó. Aí a avó pegou a mão da netinha. E aí a avó falou assim, você promete uma coisa para a avó? Ela, prometo, vó. Você promete que você nunca vai ser crente? Mas tanta coisa para essa mulher falar, ela falar uma coisa dessa. Aí ela prometeu para a vozinha que ela nunca ia ser crente. A avó morreu, já estava morrendo. Só que ficou o BO para a menina agora resolver. Que a cabeça dela agora tem essa programação. Você prometeu para sua avó que você nunca vai ser crente. E aí?
Obedeço o quê? A promessa que eu fiz, mesmo sem ter um entendimento a respeito da vida eterna, para uma pessoa, ainda que da minha família, ou toma a decisão de ir e servir a Jesus. Tem barreira que tem que ser rompida. A barreira da religiosidade, a barreira cultural, as barreiras elas precisam ser rompidas. Barreira que nós precisamos vencer, a barreira da amizade. Tem gente que não começa uma nova vida, uma nova história, porque não rompe com as amizades. E tem amizade que é ruim. Tem amizade que não ajuda, tem amizade que não contribui, tem amizade que leva a pessoa para baixo, para o buraco. Tem amigo que não quer crescer, que não quer avançar. Tem amigo que não quer desenvolver. Aí nós temos que fazer a escolha. Vou ficar junto com alguém que não quer avançar, que não quer melhorar, que não quer crescer, ou eu vou romper com essa pessoa? Continuo sendo amigo, mas aquele amigo que não anda junto, que não está perto no dia a dia. Tem hora que nós temos que ter coragem de romper. Se não romper, não muda. Não muda, não adianta, não muda. Eu me lembro, eu tive que romper, eu tinha vários amigos, mas os meus amigos, eles acabavam indo para um caminho que não era um caminho legal. Eu tive que romper com aqueles amigos, iniciar uma nova vida, uma nova história, uma nova trajetória, e glória a Deus por isso. Até hoje eu vejo os amigos, cumprimento os amigos, mas nós nunca mais sentamos juntos, fomos juntos em lugar nenhum, fazer nada do que nós fazíamos antes de Jesus. Porque se não rompe, não vence. Isso é em qualquer área da nossa vida. Tem pessoa que não rompe financeiramente, por quê? Porque se junta a quem não quer vencer financeiramente. Dia 27, se eu não estiver enganado agora, próxima quinta, tem a reunião de homens e mulheres de negócio, que inclusive você está convidado a participar. Tem gente que não quer vencer, a pessoa não quer romper. Um dia eu conversando com um jovem aqui nessa igreja, e estávamos conversando sobre isso, sobre avançar, sobre crescer. Eu acho jóia, eu acho legal. Nós temos muitos jovens aqui que são ótimas referências, que são ótimos exemplos. Temos jovens aqui bem-sucedidos. Temos jovens aqui que já estão assim, alçando voos altíssimos, já estão conseguindo. Eu acho isso tão jóia, tão legal. Desde que nós estamos juntos aqui, eu carrego esse entendimento, isso já vem desde lá de trás. Incentivar, falar, botar uma pilha. Um dia conversando com um jovem, viu? E aí, tal, a sua profissão, o seu estudo, o que você está pensando? Vai comprar, não vai comprar? Vai avançar, não vai avançar? É esse tipo de conversa que você vai provocando na pessoa uma resposta, uma reação. Esse jovem, ele me olha e fala assim: pastor, para mim tá bom do jeito que tá. Eu tenho uma calça para vestir, eu tenho uma camisa para vestir e um pouco de comida no prato, eu estou satisfeito. O que passar disso, ele até usou a Bíblia para me dizer assim: o que passar disso é vaidade. Ótimo, tá lindo, tá maravilhoso. É um jovem que, se o pessoal se aproximar, vai ser infectado com esse vírus que chama o vírus da vida travada. O vírus que não faz a pessoa desenvolver. Passou o tempo, nem com a gente está mais esse jovem. Mas é uma cabeça, é um pensamento, é um entendimento. Tem gente que não rompe, por quê? Tem gente que não vence, por quê? Porque não rompe. Às vezes temos que romper com as amizades, às vezes temos que romper com a religiosidade, às vezes temos que romper com os nossos paradigmas, as nossas ideias, aquilo que com o passar do tempo nós fomos adquirindo, fomos trazendo para nós, e às vezes nós pensamos que é uma verdade. Até ontem a Sabrina estava ali após o culto dos jovens, o pessoal se reuniu, como todo sábado e ela falou: nossa, pastor, preciso comer uma manga verde. E ali ela pegou lá uma manga, comeu a manga verde. Alguém brincou, eu não lembro quem, brincou falando assim: não pode comer manga verde com leite. Não pode comer manga verde com leite. Aí a manga verde com leite, e depois nós fomos ver que hoje em dia bate a manga com leite.
Mas lá atrás não podia comer manga com leite. Não pode deixar a gaveta aberta, que se deixar a gaveta aberta acontece o quê? Chama a morte. Se deixar o chinelo virado de ponta cabeça, a mãe morre. Um monte de coisa assim, dessa ordem. Que a gente cresce e a gente fica preso. E a gente fica preso numa... Comer na frente do espelho, acontece o quê? A boca fica torta. Irmão, mas passou embaixo da escada. 7 anos de azar. São crenças que foram passadas, que foram transmitidas. E tem muita gente que assim, tá chovendo, não pode ficar com o pé no chão. Tudo bem que aí, se estiver na rua, né, aí tem a questão da física que se explica, mas algumas coisas que é muita crença. E o povo vai ficando preso nas crenças. Nós temos que romper. Essa mulher, ela rompeu, ela não podia estar onde ela estava, mas ela falou, entre eu respeitar a religião e entre eu ir até Jesus para mudar a minha história, eu vou até Jesus para mudar a minha história. Se for para morrer dentro da minha casa com a hemorragia, eu prefiro morrer apedrejada a caminho de Jesus. Com outras palavras, é isso que ela faz. E essa é a atitude daquela mulher, tá? Então vamos ler o que está na tela aí, ó. A mulher enfrentou barreiras físicas, a multidão. Barreiras emocionais, a vergonha. Religiosas, a impureza. Sociais, o preconceito. Apesar de tudo, ela rompeu cada uma das barreiras para alcançar Jesus. Fala para quem está pertinho de você, vença toda e qualquer barreira para alcançar Jesus. Milagres acontecem quando não desistimos. Está ali, ó. Milagre acontece quando não desistimos. A fé nos faz ultrapassar barreiras. A persistência espiritual abre portas sobrenaturais. Jesus honra quem insiste em tocá-lo. Ele honra. Então, isso aí está ligado à nossa vida, à nossa postura, ao nosso comportamento. Vamos para o terceiro ponto? O milagre acontece porque há poder de cura em Jesus. O poder de cura está em quem? Hoje de manhã eu conversei com os irmãos, até falamos de vários milagres que nós já vimos acontecer. Tinha pessoas aqui que haviam recebido milagres assim importantes. Alguns eu nem lembro, porque a gente costuma ouvir, mas passa o tempo, você não lembra. Mas conversamos bastante coisa legal de manhã. O milagre está em Jesus. Quem orou? Foi o pastor. Ok, mas quem opera o milagre? Jesus. Quem orou? O músico. Mas quem opera o milagre? Jesus. Quem orou? O diácono, a diaconisa. Quem opera o milagre? Jesus. Quem orou? O líder de célula. Mas quem opera o milagre? Jesus. Isso nós temos que ter, esse entendimento. Há poder de cura em Jesus. A cura está em Jesus. É importante nós entendermos isso daí e canalizarmos em Jesus o poder que vai mudar a nossa história. Isso tudo traz para nós uma tranquilidade a respeito de quem nós estamos seguindo ou acompanhando. Há poder de cura em Jesus, quer dizer, as pessoas à volta são importantes, o irmão, a irmã é importante, mas quem cura, quem opera o milagre, quem faz acontecer é Jesus. Mateus 8,16 diz, ele curou a todos os enfermos. Isaías 53, verso 4 e verso 5 vai dizer, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Lucas 4, verso 40 diz, todos os que tinham doentes, ele os curava. Atos 10, 38, Jesus andou fazendo bem e curando a todos. Então isso é algo que nós devemos carregar no nosso coração. Jesus carrega o poder da cura.
Jesus carrega o poder da mudança, da transformação. As pessoas são importantes, sim ou não? Sim. Mas é em Jesus que está o nosso milagre. Nós nos reunimos aqui, gostamos da nossa igreja, participamos junto da nossa igreja com os nossos irmãos. Há toda uma história aqui junto de nós. Mas quem opera aqui nesse lugar se chama Jesus. E Jesus cura. Eu falei de manhã, aqui nós já vimos coisas acontecer. Aqui já teve pessoa, no começo do ano, eu não consegui lembrar, não sei se a Rose ou algum dos irmãos vai lembrar, eu não consegui lembrar quem é a pessoa que fez a campanha dos 12 dias, estava com pelote de tumor no pescoço, vazou o pelote, eu não consegui lembrar quem é a pessoa, inclusive nós testemunhamos, mas a pessoa me fugiu. A pessoa no começo do ano veio fazer a campanha, fez a campanha dos 12 dias e recebeu o milagre. Pessoas que estavam com nódulos e o nódulo desapareceu. Já cansamos de ouvir pessoas assim aqui. Pedra na vesícula. Até a Silvana, mãe do pastor Carlos, estava aqui, a cadeira do lado de onde o Gentil está. Ela foi uma das primeiras pessoas que me procurou testemunhando aqui, isso já há algum tempo atrás, 18 anos praticamente que nós estamos juntos. A data eu faço confusão, mas ela veio uma vez e ela me disse assim: pastor, está vendo isso aqui? Eu falei: tô, e aí, o que é essa azeitona? Você vai fazer pizza? Ela falou: não é azeitona. Isso aí é a pedra da vesícula, que eu ia fazer a cirurgia. Eu fui para frente, recebi a oração e a pedra foi expelida. Uma pedra que parecia uma azeitona. Eu falei, ela falou: pastor, mas foi duas pedras. Duas pedras, em duas situações. A pessoa que engravidou. Aqui foram várias as pessoas que não engravidavam e nós oramos, Jesus abençoou, a pessoa ficou grávida, glória a Deus por isso. Até estava na frente aqui hoje a Mirela, que eu falei da Mirela. A Mirela, ela queria engravidar de todo jeito e não engravidava. Ela estava com o dinheiro reservado para pagar um procedimento médico, que eu não sei o procedimento que ia fazer, para engravidar. E ela conversou com o marido, falou: em vez de nós dar esse dinheiro no hospital para o médico, nós vamos fazer a oferta. E Deus vai tocar na minha vida e eu vou engravidar. Ela fez a oferta a título de gratidão. Contribuiu, foi para casa com o marido, trabalhou lá com o marido e a menina está aí, correndo para baixo e para cima, que é a Julinha. Está aí. A Gleiciane, teve um culto que nós falávamos de cura também num domingo à noite. E saímos daqui e fomos comer um lanche, lá onde o João é sócio, no Lanche Rosário. Você chega lá, o João está sempre lá comendo, ele e a Érica. Nós fomos comer um lanche lá. Aí, estava eu, a Márcia, a Gleice, o Tom, não lembro se o Celcinho com a Dani estavam, nós 4 estávamos, isso é certeza. Na hora de sair, a Gleice falou assim: pastor, no estacionamento lá na frente da estação da Paulista, foi falado de cura hoje e tal, e eu e o Tom, nós estamos tentando engravidar, mas não engravida, pastor. Nós conversamos, ali mesmo no estacionamento nós oramos, nós vamos orar, e Deus vai fazer. Oramos ali, declaramos a bênção, falei: agora vocês vão para casa, não vai dormir, hein? Vai para casa trabalhar. E eles foram trabalhar. E a Radassa está aí. Daqui a pouco está andando, já está quase andando. Entre outros, Deus tem operado nesse lugar. São muitas as respostas de cura que pessoas receberam das mais variadas ordens. Então, quem foi que operou o milagre? Jesus. Isso nós temos que ter resolvido no nosso coração. O pastor orou. Glória a Deus pela vida do pastor que ele orou. Mas quem operou o milagre foi Jesus. O diácono, a diaconisa, ou o músico, ou o líder de célula, ou o irmão. Quem opera o milagre é Jesus.
Isso é importante nós entendermos. Vamos ler a tela para ir para a última tela e finalizar a conversa. Ó, quando a mulher tocou na orla do manto, na parte da roupa de Jesus, o poder saiu de Jesus. Quando ela vai, ela toca em Jesus. O poder da cura não está no ritual, não está no lugar e não está no objeto. O poder da cura está em Jesus. Até falei de um monte de simpatia hoje de manhã que a turma faz, com todo respeito a quem faz simpatia. Mas nós não acreditamos em simpatia, nós acreditamos em Jesus. Alguém aqui, antes de conhecer Jesus, cortou íngua? Tem alguém que cortou íngua? Cortou, Cláudia? Mais alguém? O Cícero? A irmã, eu não lembro o seu nome. Eliene. Eli. Pronto. Depois eu leio, daí eu gravo. A íngua é uma inflamação. Está com alguma inflamação, então fica um pelote aqui, fica um pelote na virilha e dói. Eu lembro quantas vezes, nossa mãe, está doendo aqui, está doendo ali, vamos cortar a íngua. Pegava a cinza, não estou ensinando para fazer não, viu? Estou falando que nós não acreditamos nisso, mas tem gente que vai por esses caminhos. Aí colocava a cinza lá num papel, aí colocava o pé. Que eu corto? Íngua. Que eu corto? Íngua. Quantas vezes? Hoje a gente sabe que Jesus ele é muito além, muito acima da simpatia. A criança está com soluço. Faz o quê? Arranca o fio da camisa. Taca guspe no fio e gruda na testa da criança. O soluço ir embora. Fala para quem está pertinho de você, não precisa tacar guspe na testa de ninguém. Põe a mão na cabeça e repreenda em nome de Jesus. Irmão. Tá tudo bem quem acredita, quem faz, não tem problema. Eu não estou criticando nem atacando quem faz. Estou dizendo que, inclusive, eu fazia. Só que hoje o entendimento foi aberto. Hoje a gente entendeu, viu, Carlão? Não vai pôr pano com guspe na testa do hotel lá. Ô, Lígia, fica de olho nele, viu? A gente entendeu que é Jesus. Que é em Jesus que está o poder da cura. Em Jesus o milagre acontece. Isso é importante nós sabermos. Jesus ainda cura hoje. O Jesus cura ainda hoje. Ele continua curando. O seu poder não se esgota. Não há enfermidade maior do que a sua autoridade. O milagre da saúde acontece quando tocamos Jesus pela fé. O milagre acontece quando tocamos Jesus pela fé. Vamos para a última tela. Lucas, por favor. Tela 4. O milagre se completa quando Jesus restaura não apenas o corpo, mas toda a vida. Aí é uma outra coisa importante. Aquela mulher foi buscar a mudança, o toque, para aquela situação da hemorragia. Só que Jesus tinha cura para a hemorragia da vida dela. Mas além da cura da hemorragia, Jesus tinha a cura por completo. Corpo, alma e espírito. A história daquela mulher foi mudada a partir de Jesus. Talvez nós tenhamos pessoas que estão aqui hoje precisando de uma resposta. Graças a Deus, ninguém na mesma condição daquela mulher, hemorragia. Mas buscando respostas em outras áreas, no casamento, alguma outra questão de saúde, buscando respostas financeiras, buscando respostas. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que estão precisando de um milagre para esta semana. E Jesus, ele tem essa resposta que você está buscando. Mas ele tem a resposta que vai muito além. A resposta dele é para mudar a vida por
completo, por completo. E isso ele pode fazer. João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Salmo 147:3 diz: sara os quebrantados de coração. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. 3 João, versículo 2: desejo que prosperes em tudo e que tenhas saúde. Saúde. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Vamos para a tela. Jesus não apenas curou aquela mulher fisicamente, ele restaurou a identidade, a dignidade, a fé. Jesus pegou aquela mulher e mudou a história daquela mulher. A história dela foi mudada totalmente a partir de Jesus. Ele chama a mulher de filha, algo que ela não ouvia há anos, porque ela estava isolada, algo que havia sido impetrado sobre a vida dela, que havia sido colocado sobre a vida dela, dizendo assim, ó, você tem que estar longe de tudo, longe de todos, não pode, não deve se relacionar com mais ninguém. E assim, ali em Jesus ela ouve, filha, a sua fé te curou. A cura de Cristo sempre é completa, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Jesus cura além do que pedimos. É muito comum nós virmos para o templo pedindo algo para Deus, Deus faz algo que nós nem pedimos e que nem sabíamos que estava precisando, aí depois ele vai e faz aquilo que nós pedimos. Lembra no começo da conversa que eu falei para você o que é mesmo? No começo da conversa, sobre duas situações diferentes. Eu fiz assim, ó. Jesus para um projeto para fazer outro projeto, mas no meio do caminho os dois projetos vão acontecer. Pastor, eu estou vindo aqui para receber cura. Pastor, eu estou vindo aqui para receber libertação. Pastor, eu estou vindo aqui para ter a oportunidade de trabalho, que está difícil de conseguir trabalhar. Pastor, eu estou vindo aqui para ver meu casamento ser restaurado. Deus, ele vai trabalhar em um projeto, mas ele vai trabalhar em outro projeto. E no final da conta, todos os projetos serão concluídos. Diga amém, diga graças a Deus. Bata a palma para Jesus. O milagre não termina na cura física, mas na transformação da vida. Vamos ficar em pé? Todo mundo em pé, os músicos venham para o altar, por favor. Última tela, Vitor. Lucas, por favor. Última tela, conclusão. Isso, ó. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo de fé. Perseverante. Seu milagre não começou quando tocou em Jesus, mas quando decidiu buscar Jesus, apesar das barreiras. Ela saiu de casa enferma, voltou restaurada. Saiu humilhada, voltou sendo chamada filha. Saiu sem esperança, voltou com o milagre completo. E agora eu quero orar com você. A palavra foi passada, a história foi contada, os versículos foram ministrados, a unção de Deus está sendo liberada. Agora nós vamos finalizar, porque Deus tem um milagre para cada um de nós. Como nós estamos falando de cura e vamos orar por cura também, eu quero fazer o quê? Chamar você que vai no médico, que foi no médico, que não está bem, que está com alguma doença, para vir para frente, porque nós vamos ungir você e vamos impor as mãos sobre a sua vida, tá? Então, em específico, quem está com alguma enfermidade, pode sair do lugar e venha para frente, e aí nós vamos orar por você aqui na frente. Os demais, pastor, eu não estou doente, graças a Deus, eu estou firme e forte. Vamos orar por você aí no seu lugar, e Deus vai abençoar você aí. Os diáconos vão ungir todos os que estão aqui à frente, os que virem aqui à frente, e Deus vai abençoar a sua vida. Isso. Venham para frente. Isso. O João e a Érica fazem esse favor para nós. Impõe as mãos sobre a vida de todos os demais. Tá bom?
Tem mais alguém? Pastor, passei no médico, vou passar no médico. Pastor, eu tenho sentido uma dor, um desconforto, uma alergia. Pastor, eu tenho ficado com medo de ficar sozinho, ficar sozinha. Parece que uma opressão está querendo me pegar. Parece que a depressão... Falei de manhã da depressão. Eu estava conversando com a Tatiane esses dias e ela com a Marcinha lembraram, né, Tatiane? O Tony vinha para o culto, estava aqui dentro do templo, e a Tatiane dentro do carro. Nem força para vir para dentro do templo tinha. Hoje vai ungir você, né? Então é assim. Deus, ele está agindo nesse lugar. Leve seu pensamento para Deus. Comece a conversar com Deus. Você aqui na frente, comece a falar com Deus. O que você quer que aconteça na sua vida? Você aí no seu lugar. Pastor, eu estou precisando de um milagre, de uma resposta. Fale com Deus. Deus, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai abençoar. Ele está agindo. Leve seu pensamento a Deus. Fale com Deus. Pastor, eu quero uma nova vida, uma nova história. Pastor, eu quero viver algo novo. Pastor, eu preciso que alguma coisa aconteça. Deus tem poder para mudar vidas. Deus tem poder para mudar histórias. Deus tem poder para mudar situações. Meu Deus, em nome de Jesus, a história dessa mulher é uma história que nos inspira e nos ensina. Porque ela podia simplesmente ficar na casa dela, vendo a dificuldade se arrastar. Mas ela sai da casa dela e ela vai ao encontro de Jesus. Assim como esse irmão, essa irmã que está conosco nesse momento, tanto os que estão aqui dentro do templo, quanto aqueles que estão através da transmissão. Separamos um tempo, um horário, ainda que curto, é verdade, mas separamos um tempo para estarmos juntos buscando a tua face. E agora, Deus, esse poder que há no nome de Jesus, seja liberado nesse lugar, seja manifesto nessa vida, seja manifesto nessa casa, seja manifesto nessa família, nesse homem, nessa mulher, nesse corpo, nessa alma, nesse espírito. Que essa pessoa seja, meu Deus, por ti abençoada, em nome do Senhor Jesus. Que seja repreendida a inflamação, a infecção, o vírus, a bactéria. Toca, meu Deus, no coração, nos rins, nos pulmões, no estômago, no esôfago, baço, laringe, faringe, traqueia, pâncreas, vesícula, útero, ovário, trompas, testículo, próstata, pele, músculo, tendões, veias, artérias, sangue, ossos. Toca, meu Deus. Toca, meu Deus. Toca, meu Deus. Toca nas articulações, toca no joelho, na cartilagem. Toca no cabelo, toca nos olhos. Toca, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus querido, manifesta a saúde, manifesta a cura, manifesta a libertação aqui nesse lugar. Essa pessoa que tem buscado a libertação, Deus, de algum vício, que essa pessoa seja tocada agora e esse vício ele caia por terra. Esse demônio que tem prendido essa pessoa no vício seja agora destruído, destronado, em nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Entra nessa casa, entra nesse casamento, entra nessa empresa, entra, meu Deus, e abençoa. Entra, meu Deus, e modifica. Entra, meu Deus, e transforma. Meu Deus de poder, de graça e de glória, vai agindo nesse lugar. Louvado seja o teu santo, bendito, poderoso nome. Vamos cantar junto essa canção. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo em nome de Jesus.
Você aí na sua casa, onde você estiver agora, receba a cura, receba o toque, em nome de Jesus, receba a unção, em nome de Jesus, que o milagre aconteça, meu Deus, nesse casamento, que o milagre aconteça na vida desse jovem, na vida desse homem, na vida dessa mulher, desse ancião, que essa pessoa, onde ela estiver agora, está ouvindo essa oração, recebendo essa oração, que o milagre aconteça, a vida seja transformada para a glória, a honra e o louvor do teu nome. Diga amém. Diga assim, ó, Jesus querido, muito obrigado por esse toque na minha vida nessa noite, em nome de Jesus eu agradeço, ó Deus, amém. Pode voltar para o teu lugar com a bênção de Deus, que Deus continue abençoando. Quarta-feira agora nós vamos falar mais um tema. Não vou contar para você qual é o tema, mas será nessa mesma dinâmica, nesse mesmo formato. E no domingo próximo finalizaremos conversando do assunto também. Deus vai falar conosco, Deus vai nos abençoar. Lembrando que no próximo domingo é dia de batismo nas águas. Pastor, não sou batizado nas águas. O milagre começa em mim. Se o milagre começa em mim, eu dou o primeiro passo de fé. E Deus vai fazendo os demais milagres que serão necessários na minha vida e através da minha vida. Quem estava conosco pela transmissão até então, obrigado pela companhia, ótima semana. Deus continue te abençoando. Os que ficam, aniversariante da semana.